Pupila, seja bem-vinda ao último episódio da chave do ganho de massa magra. Antes de começar a aula, eu quero te dar um aviso. Você está gostando do conteúdo que você está recebendo aqui? Se eu te falar que isso é só a ponta do iceberg. Tudo isso e mais um pouco faz parte do método que eu desenvolvi para as minhas alunas da consultoria 4Ms, onde elas conseguem ter o resultado de 2 anos em apenas 6 meses de treino. No dia 12 de março, no domingo, às 8 horas da manhã, eu vou abrir pouquíssimas vagas para a consultoria 4Ms. E se você quer ter resultados como esses que estão passando aqui na tela, você precisa agir rápido. Vou deixar abaixo desse vídeo um botão de pré-inscrição para a consultoria. Agora você está prestes a descobrir a melhor divisão de treino para endurecer bumbum e coxas. Vamos lá! E eu vi um resultado muito rápido. Você segue direitinho, você vê resultado. O incrível, mais incrível de tudo, que ele é diferente, entendeu? Ele não é aquele personagem que você paga, beleza, faço só o treino, tchau. Se vira na outra semana, ele pega e faz de novo. Não, ele quer ter um contato com um aluno, quer ter contato com você o dia inteiro. Não é tipo, um dia a semana. Alexandre, né? Antes de entrar para a consultoria, eu me lembro bem que eu me encontrava num momento de muito desânimo, sem resultados na academia. E eu me encontrava bem desanimada, porque eu estava sem acompanhamento de profissionais naquele momento. Então, com isso, eu fui buscar na internet, né, alguns profissionais e acabei encontrando o Instagram do Alexandre. E aí eu não contratei o serviço, né, a consultoria logo de imediato. É normal a gente se sentir insegura em contratar serviços. Até me arrependo de não ter entrado logo de imediato, né? Mas depois de um tempo acompanhando, eu entrei na consultoria e, assim, eu me arrependo de não ter entrado antes, né? Porque, assim, depois que eu entrei na consultoria, eu obtive excelentes resultados em menos de 6 meses. É isso mesmo, em menos de 6 meses, o meu corpo mudou, assim, muito, muito mesmo. A autoestima ficou lá em cima, né? Porque nós mulheres, quando muda uma coisinha, a gente já fica animada e isso vai fazendo com que a gente evolua mais nos treinos, né? E com um treino que é passado exatamente para o nosso objetivo, isso nos deixa ainda com mais incentivo, né? De continuar, de dar o nosso melhor. E o Alexandre, a consultoria é uma consultoria excelente, eu super indico mesmo. Porque além de eu ter tido resultados muito rápidos, né? Porque não foi só o Alexandre, obviamente, eu tive que fazer a minha parte, né? Eu tive que cuidar aqui da alimentação, cuidar dos treinos, fazer tudo direitinho de acordo com o que ele orienta, né? Então eu tive que também dar o meu melhor para conseguir os objetivos, o meu objetivo. Então assim, eu indico de verdade, porque é muito bom. O Alexandre, ele é muito inteligente, ele traz sempre muitos conteúdos nas redes sociais dele, assim, que nos ajudam pra caramba. Fora o suporte que ele sempre dá para todas as alunas, né? Através das redes sociais, WhatsApp, ele é bem prestativo, sempre dentro do horário de atendimento, ele sempre dá suporte, se precisa alguma alteração, ele faz alteração, ele sempre está ali disponível, né, para ajudar, e isso é muito bom. E é isso, eu super indico a consultoria, sou pupila. Então, pupilas, hoje a gente vai falar sobre a melhor divisão de treino para ganhar bumbum e coxa em tempo recorde, tá? E por que eu digo em tempo recorde? Porque quando você tem uma divisão de treino errada, você geralmente estagna. Você tem um leve ganho ali, mas logo em seguida você já não consegue ver diferença nenhuma no seu corpo, não consegue ver seu corpo mudar, tá? Você vai lá, treina, mas seu corpo não evolui, tá? Você às vezes até consegue pegar mais carga, né? Ir um pouco mais além do que você ia antes, mas mesmo assim você não vê seu corpo mudar, tá? Então, se você colocar em prática o que eu vou falar aqui hoje pra você, você com certeza vai ter um salto nos seus resultados, tá? Em relação a ganho de bumbum e coxa. Porque você vai aprender hoje a dividir o seu treino corretamente. Beleza? Então, quem já participa das minhas aulas aqui toda segunda-feira, já sabe que a gente começa
eu começo ensinando o básico para vocês, a base para vocês. Por quê? Porque sem entender a base, vocês não vão entender o porquê de qual é a melhor frequência de treino. Entendeu? Do porquê que essa divisão é melhor do que a outra, tá? Então vocês não vão conseguir entender isso, tá? E é por isso que essa parte primeira aqui, essa parte inicial, ela é de extrema importância, tá? De extrema importância para você entender tudo que eu vou falar aqui até o final. Então, eu preciso agora de 10 minutos do seu foco total aqui nesse início. E aí depois você pode se distrair um pouco, mas agora eu preciso de 100% do seu foco nesses primeiros 10 minutos aqui para você entender a base da divisão de treino, tá? De como que ocorre, de por que uma divisão vai ser melhor do que a outra ou pior do que a outra. Combinado? Conto com vocês? Se eu conto com vocês, manda um coraçãozinho aqui. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre a melhor divisão de treino para ganhar bumbum e coxa em tempo recorde. Primeira coisa que você precisa entender, pupila, de uma vez por todas, tá? De uma vez por todas, isso precisa entrar na sua cabeça, tá? E assim, o que já vai te diferenciar de 90% das pessoas, que estímulo é diferente de crescimento. Estímulo é diferente de crescimento, tá? Então, estímulo é uma coisa e crescimento é outra. Muita gente pensa assim, eu vou treinar que o músculo vai crescer, tá? Mas não é no estímulo que o crescimento ocorre. E qual que é a diferença principal? A diferença principal é que... Vocês estão me ouvindo bem? Desativei os comentários, né? A diferença principal aqui é estímulo. Estímulo, o que é estímulo? Esforço estruturado e máximo ao músculo para que ele entenda que precisa crescer. Então você dá um esforço estruturado e máximo no músculo para que ele entenda que ele precisa crescer, tá? Então você vai dar essa informação para o músculo na hora que você está treinando. Você vai dar o estímulo. O crescimento ele é o processo que ocorre no descanso para se preparar para um novo esforço máximo, tá? E então o que acontece? O seu corpo ele vai entender o seguinte: olha, eu preciso me desenvolver para que aquilo que eu sofri no estímulo anterior não seja tão sofrido da próxima vez. Então eu preciso crescer, preciso me adaptar em resistência, em ganho de massa, em força, para que eu consiga vencer aquele treino, né? Que o seu músculo não entende como treino, ele entende como um esforço. Vencer aquele esforço mais facilmente, tá? Então, estímulo é diferente de treino. Estímulo é um esforço estruturado máximo ao músculo para que ele entenda que precisa crescer. Então você vai, treina, dá o estímulo, tá? E aí você fala pro músculo, olha, você precisa crescer. E o crescimento, ele ocorre depois que você dá o estímulo. Por quê? Porque ele ocorre no descanso. É onde o seu músculo vai se preparar para vencer esse esforço novamente. Combinado? Então, isso é uma coisa que você precisa ter na sua cabeça, assim, agora, tá? E aí, presta atenção aqui, hein? Eu tô dentro daqueles 10 minutos que eu te pedi de foco total, lembra? Eu tô dentro desses 10 minutos que eu te pedi de foco total. Então, se concentra aqui. O que acontece? Tá vendo essa linha aí, preta, mais escura? Isso é um gráfico de supercompensação. Quando você dá um estímulo no músculo, quando você treina, essa linha ela vai lá embaixo, olha. Lá no início, você dá o estímulo e essa linha vai lá embaixo. O que ocorreu
nessa fase? O que ocorreu logo quando você deu o estímulo que você treinou? Ocorreu uma queda do seu desempenho, ocorreu uma queda das suas fontes energéticas, ocorreu uma queda do seu preparo muscular, da sua estrutura muscular. Ocorreu uma queda. Você deu um estímulo e seu músculo ele piorou, ele se degradou. Só que o que acontece quando você descansa? Você descansa e se alimenta corretamente. Isso vai gerar o quê? Uma super compensação. Ou seja, ele vai ficar mais forte e maior do que antes do estímulo que você deu. Então você dá o estímulo, gera uma degradação, e aí no descanso você gera uma super compensação, que é o quê? Que é o seu músculo se adaptando, que é o seu músculo crescendo. Entende? Então, nessa fase aí de super compensação, é quando você precisa dar o estímulo novamente. E aí você gera outra degradação, e aí o seu músculo super compensa, seu corpo super compensa, ele se adapta, e aí se adapta crescendo, se desenvolvendo mais, tá? Então, esse gráfico aqui, tira print dele, tá? Você não precisa entender dele a fundo, detalhadamente, mas eu quero que você já veja isso, eu quero que você já, quando você vê em algum lugar, enfim, quando alguém falar disso pra você, você já sabe que você já viu isso aqui nessa aula e que isso é importante para você entender a divisão de treino que eu vou falar mais na frente, tá? Então você dá o estímulo, você gera uma queda do seu rendimento, uma perda de preparo muscular, e aí no descanso você gera essa supercompensação, que é o crescimento. Então, entendeu novamente qual é a diferença de estímulo e de crescimento? Onde ocorre um e onde ocorre outro? O que um causa e o que o outro faz? Entendeu? Beleza. Tô dentro dos meus 10 minutos ainda. Então, o que é crescimento? Crescimento é o que acontece entre estímulos corretos dados em dias corretos, tá? E eu vou falar disso um pouco mais na frente para vocês, juntando com outra coisa que eu vou ensinar, tá? Mas de início agora, já começamos a aula, hein? Você precisa entender que crescimento é o que acontece entre estímulos corretos dados em dias corretos, tá? Ou seja, no descanso, tá? Comenta aqui se vocês entenderam essa primeira parte. Porque eu não tô aqui pra crescer meu ego, não. Quero que vocês entendam. Quero que vocês saiam daqui sabendo mais sobre treino do que quando vocês entraram. Tá? Show. Entendi. Perfeitamente, sim. Beleza. Então vamos lá. Crescimento é o que acontece entre estímulos corretos, dados em dias corretos. Agora nós vamos falar sobre volume de treino versus frequência de treino. Ah, Lê, o que é volume de treino? Eu não sei. Relaxa, respira fundo, que você vai saber agora o que é volume de treino de uma forma simples e didática, tá? E qual é a diferença e por que é versus frequência, tá bom? Então, volume de treino é a quantidade de séries e repetições que você faz no treino vezes o peso que você faz, vezes a carga que você desloca.
tá? Então, volume de treino é a quantidade de séries e repetições que você faz no treino vezes a carga que você desloca. Vamos supor que eu fiz 3 séries de 10 com 10 quilos, tá? Então, eu movimentei 100 quilos em cada série. E aí eu multiplico isso pela quantidade de séries, 300 quilos. Isso é o volume de treino. Mas você não precisa fazer esse cálculo. Eu só quero que você entenda o que é volume de treino, tá? E que isso impacta no seu ganho de massa muscular, tá? Então, frequência de treino, volume de treino é a quantidade de séries e repetições que você faz no treino vezes o peso que você desloca. Tudo bem? Frequência é a quantidade de dias da semana que você gera estímulo no mesmo músculo. Ale, tá claro aqui que isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ótimo, que bom. Mas um interfere no outro, tá? Então, frequência é a quantidade de dias da semana que você gera estímulo no mesmo músculo. Então, se eu treino inferiores 2 vezes, a minha frequência é 2 vezes. Se eu treino inferiores 3 vezes, minha frequência semanal é 3 vezes. Se eu treino inferiores 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, minha frequência é essa, tá? E aí, eu, como sempre, trouxe um estudo aqui para vocês que ele analisou justamente isso. Na verdade, ele é uma meta-análise que pegou vários estudos originais, então ele não é um único estudo. Ele reuniu vários estudos que tinham metodologias semelhantes, organizou isso dentro de um único programa estatístico e quis avaliar a diferença. Será que eu treinar mais vezes na semana me garante mais resultado? Ou quantas vezes seria o ideal eu treinar para poder desenvolver um músculo? Tá? Então foi exatamente o que esse estudo teve como objetivo. E não era essa. Na verdade é essa imagem, mas ela é cortada. Então, qual foi a conclusão do estudo, tá? Eu ia trazer os gráficos aqui, porque eram muitos. Mas a conclusão do estudo foi o seguinte. Analise comigo. Estudo recente, tá? A presente meta-análise forneceu fortes evidências que a frequência de treino semanal não interfere significativamente, não impacta significativamente na hipertrofia quando o volume é igualado. Quando o volume de treino é igualado. Esses achados eles são consistentes com ajustando para pessoas do mesmo nível de treinamento, ajustando para o mesmo músculo que as pessoas querem desenvolver, tá? Então, esse estudo ele mostra o seguinte, que forte evidência de que aumentar a frequência de treino não impacta na hipertrofia, no crescimento muscular, quando o volume de treino é igualado. O que isso significa? Que mais vezes na semana não significa mais resultado. Pupila. Coloca isso na sua cabeça. Mais vezes na semana não significa mais resultado. Tá? Não significa. Na verdade, até o final dessa live você vai pensar que é o contrário. Tá? Mas não é bem assim, você vai saber o porquê. Mas mais vezes na semana não significa mais resultado, tá? Então, quando o volume de treino é igualado, e aí deixa eu voltar aqui, porque o cabeçudo aqui não preparou um outro slide, mas quando o volume de treino ele é igualado, você tem o mesmo resultado treinando 2 ou 3 vezes na semana
um grupo muscular. Então, você treinar inferiores 3 vezes, você treinar 2 vezes, se o volume é igualado, não faz diferença. E o que é volume? Quantidade de séries, repetições que você faz no treino, vezes o peso, tá? Tem estudo... então, como assim, Alexandre? Vou te dar um exemplo agora, pupila, para você não ficar perdida. Você que ainda está se achando perdida. Para você não ficar perdida, eu vou te dar um exemplo agora. Por exemplo, você faz no seu treino de inferiores 8 exercícios, tá? 8 exercícios, 3 séries de cada exercício, beleza? Então, se você faz 2 vezes na semana esse treino, você faz 8 exercícios. Não, na verdade, vamos colocar 5 exercícios só pro quadríceps, tá? Só pro quadríceps, ou só pro bumbum, tanto faz. Vamos colocar 5 exercícios só pro glúteo, só pro bumbum. 3 séries de cada. Então você faz 2 vezes na semana, você faz 3 vezes 5, 15, você faz 30 séries para bumbum na semana. Isso se você faz 5 exercícios, 3 séries de cada, 2 vezes na semana. Você faz 30 séries na semana. Beleza? Se você pega essas mesmas 30 séries na semana que você faz e divide agora para 3 vezes na semana, ou seja, você coloca 10 séries na segunda, 10 séries na quarta, 10 séries na sexta, o resultado do seu ganho de massa muscular vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Não vai ter diferença alguma. Entende? Então, eu posso fazer isso? Dividir para 3 vezes? Pode, você vai entender mais na frente por quê e como. Mas, se você faz um volume correto de treino, não importa se é 2 vezes na semana só, você vai ter resultado, entende? E é isso que eu quero que você entenda, desde que você faça o volume de treino correto, entende? E, Ale, mas se eu... Uma dúvida que surge muito, né? Mas se eu pegar mesma quantidade de exercícios de séries que eu faço no treino de 2 vezes na semana e jogar para 3 vezes na semana, simplesmente aumentar mais um dia do mesmo treino, não vai ser bom? Não. Na verdade não vai ser bom, na verdade vai ser maléfico. E por que vai ser maléfico, Ale? Porque já tem estudos que mostram também que quando você aumenta demais e abruptamente o volume de treino, você acaba gerando uma queda no seu desempenho. Você acaba gerando uma queda na sua força muscular. Você acaba gerando uma queda na sua massa magra. Tá? Então você aumentar abruptamente e ir lá pegar simplesmente o mesmo treino que você já faz e jogar para 3 vezes na semana, vai acabar com seus resultados. Tá? Vai acabar com seus resultados. Então, o volume de treino ele tem que ser aumentado aos poucos e quando necessário. Porque pensa comigo o seguinte, pupila. Pensa comigo o seguinte, pupila. Se você for simplesmente jogando exercício, série, você vai ficar 2 horas na academia treinando e não vai ver resultado. E aí, isso ainda vai acabar comprometendo a sua rotina e você vai falar assim, o que eu faço agora? Eu já treino esse cacete desse músculo 3, 4 vezes na semana, já fico 2 horas na academia e não tá adiantando, o que eu faço agora? Então, o volume de treino ele tem que ser aumentado na hora certa e da forma correta, porque senão você simplesmente vai achar que está melhorando alguma coisa no seu treino, mas não vai. Você vai estar cagando o seu treino ainda mais. Entendeu? Então, pega e, por curiosidade, se você tiver,
calcula o volume de treino que você faz, simplesmente pega a quantidade de exercícios e a quantidade de séries que você faz e vê, tá? E tenta, se você faz 2 vezes, tenta dividir isso para 3 vezes na semana. Se você faz 3 vezes na semana, pega esse volume todo de 3 vezes e divide para 2 vezes, em dias mais separados, que você também vai ter resultado. Tá? Então vamos lá. O que acontece quando você dá estímulo excessivo? O que acontece quando você dá estímulo excessivo? Lembra daquela curva bonitinha que eu mostrei de estímulo, supercompensação, aí dá o estímulo, supercompensa de novo e assim vai? É isso aqui que acontece quando você dá estímulo excessivo, ou quando você tem uma frequência muito alta de treino para o mesmo grupamento muscular, ou quando você o que eu ia falar? Ou quando você aumenta o volume demais. Você simplesmente pega o treino que você já faz 2 vezes e joga para 3 vezes, por exemplo. Acontece um efeito reverso. Acontece um efeito decrescente ou negativo da sua aptidão física. Por quê? Simples, né? Simples. Você não está dando o descanso correto para o seu músculo. Simples. Você não está dando o descanso correto para o seu músculo. E aí o que acontece? Quando o seu músculo ele sofre o estímulo, que ele gera aquela degradação toda, aquela perda estrutural toda, para começar a crescer, você vai lá e já taca treino nele de novo. E aí você taca treino nele de novo, e aí ele gera mais degradação, mais perca de força, mais desestruturação. E aí quando ele pensa que ele vai conseguir se recuperar, você vai lá e taca treino de novo. E assim vai. E aí o que acontece? Você, tô vindo aqui arregaçando, botando pra quebrar, pegando pesado, treinando pra cacete, e não vai. É por isso aqui, ó. Por isso aqui, porque você dá estímulo excessivo. Você acha que porque aquela região, Deus não te deu a graça de você já nascer com ela bonitinha, como você queria, ou você não ter tanta facilidade como você acha que outras pessoas não têm, você acha que você tem que ir lá e ficar atacando mais vezes na semana. Entende? E não é dessa forma que funciona. Tem que trabalhar com isso aqui, ó. Tem que trabalhar com a cabeça. Tem que deixar o músculo descansar. Você tem que entender. E agora você entende. Agora, pupila, você entende um pouco do que eu falei lá no começo. Que estímulo é diferente de crescimento. Entende? Começa a pensar no que eu falei lá no início. Faz esse exercício aí. Por outro lado, aqui... Ô, caramba! Não, coloquei o título errado. Cacete. Vou deixar assim para não perturbar a cabeça de vocês. Eu coloquei o título errado. Esse aqui... Ah, não. Não, é... Tá certo, cacete. Descanso excessivo. Eu tinha falado... Um é estímulo, esse é descanso excessivo. O que acontece... Agora é o contrário, pupila. Agora é o contrário. O que acontece quando você dá um descanso excessivo? Você gera o estímulo, gera toda aquela degradação, aquela perca inicial que eu te falei. Você supercompensa, ou seja, o seu músculo ele se prepara, se adapta, cresce, para poder vencer aquela barreira novamente, mais fácil. Mas aí você não vai e não treina
na hora certa, não treina no dia certo. E aí, toda esse preparo, toda essa estrutura maior, todo esse crescimento que o seu músculo gerou, porque ele achou que vinha mais porrada, ele vai se perdendo. Porque, infelizmente, a única coisa que a gente não acumula no nosso corpo é proteína, é músculo. A única coisa que você não acumula no seu corpo é proteína. Então, na primeira oportunidade, o seu músculo ele vai falar assim: olha, aquele estímulo lá que eu recebi foi um negócio passageiro. Já vou começar a degradar, a soltar tudo que eu tinha colocado aqui, porque eu não vou precisar dessa massa muscular toda. E aí, você demora demais para poder treinar aquele músculo novamente. E aí você fica no mesmo lugar. Você dá um choque no seu músculo, ele gera supercompensação, você demora para dar o treino, e aí ele perde toda a estrutura que ele criou, e aí você vai lá, dá o estímulo de novo, só que demorou demais. E aí é onde muitas pessoas elas se perguntam assim. Nossa, eu pego o mesmo peso que ela, pego o mesmo peso que ele, e não tem essa massa muscular toda que ele tem, que ela tem. Por causa disso daqui. Você pode ter um ganho de força aqui, treinando esporadicamente, levantando peso esporadicamente. Agora, ganho de massa muscular, não. Entende? Ganho de massa muscular, você precisa de não só ir lá e levantar peso, você precisa de frequência, você precisa de continuidade, você precisa de constância, tá? Então, o seu músculo se desenvolver, ele é um jogo mais de paciência do que de uma corrida de 100 metros. E muita gente acha que vai lá na academia, dá uma porrada no músculo, caceta, faz 1000 séries, faz 500 metros, faz não sei o que lá, arregaça o músculo totalmente, mas não tem constância. Essa pessoa, ela vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Porque não vai ser em um único treino que ela vai ter resultado. Não vai ser com um único dia de treino. Vai ser com o tempo, vai ser com constância. Então ela tem que ir lá, fazer o treino que ela tem que fazer, arregaçar, meter o cepo, mas ela tem que fazer isso continuadamente, ela tem que fazer isso com constância. Senão, ela não vai sair do lugar. Entende? Então, descanso excessivo também não é o ideal para você desenvolver sua massa muscular. Qual que é o estímulo ideal, então? Aquele que eu mostrei para vocês lá no começo, né? Que tá agora nessa outra figurinha aqui mais bonitinha. Mais bonitinha e mais simples, né? Que é o efeito crescente ou positivo da sua aptidão física, que é quando o quê? Você dá o estímulo correto, você dá o descanso correto, e aí lá no ponto alto da sua supercompensação, você dá outro estímulo, e aí você sobe mais um degrau da escada, e aí você dá mais um estímulo, e aí você sobe mais um degrau da escada, e aí você dá o estímulo, e aí você sobe mais um degrau da escada. Tudo isso com o volume de treino correto, na frequência correta. Então esse é o estímulo ideal. É nisso que você tem que focar. Quando você vai pensar na sua divisão de treino, será que eu estou treinando nesse ponto mais alto da supercompensação aqui? Ou será que eu estou dando estímulo em cima de músculo quebrado? Ou será que eu não estou dando um descanso eterno para aquele músculo? E aí eu vou lá,
6 dias depois e quero treinar ele de novo e estou esperando que ele cresça. Tá? Então você precisa de dar o estímulo no dia correto. Para isso você precisa de um volume de treino correto. Tá? Então, se a sua divisão de treino de inferiores é 3 vezes na semana, se você treina inferiores 3 vezes na semana, você vai colocar um volume de treino em cada dia para que você dê o estímulo na segunda-feira e na quarta você já esteja recuperada. Você deu o estímulo na quarta-feira e na sexta você já esteja recuperada. Entende? Agora, se você treina 2 vezes na semana, você tem que dar um estímulo na segunda-feira e na quinta-feira você está recuperada. E não só recuperada, você tem que estar no ponto alto da supercompensação. Você tem que estar no ponto alto ali. Quinta-feira, o seu treino que você fez na segunda, ele tem que ser o ideal para que quando chegue na quinta-feira você esteja no ápice da sua supercompensação e aí você vai lá e treina de novo. Você vai lá e regaça ele de novo. Entende? Então você consegue perceber que não dá para treinar um músculo que está dolorido. Não dá para treinar um músculo que está dolorido. Você está treinando em cima de músculo quebrado. Se você está com o músculo dolorido, deu o dia de treinar aquele músculo, você não vai treinar. Porque você não é burro de carga. Você está indo, você está pensando no seu corpo, no seu crescimento, na sua forma física. E não ir lá e puxar peso. Se você, para melhorar o seu corpo, para melhorar o seu bumbum, para melhorar a sua coxa, você precisa dar mais um dia de descanso, é isso que você vai fazer. E você está reclamando de quê? Entende? Você está reclamando de quê? Muita gente não entende isso. Muita gente não entende isso. E aí, se você deu o dia de treinar, você tá com o músculo descansado, preparado, você vai lá e arregaça. Entendeu? Mas o descanso ele é essencial. Tá? É onde o seu músculo... Deixa eu ver os comentários. No descanso é onde o seu músculo... O quê? Comenta aqui pra mim. No descanso é onde o seu músculo o quê? Cresce. Tá? E aí você tem todo o direito de, quando você estiver no ponto mais alto ali da supercompensação, que você estiver com o músculo recuperado, você ir lá e regaçar ele. Aí você vai lá e desce a lenha nele. Você vai lá, destrói no seu treino. A gente vai falar aqui muito mais coisa ainda, hein? Vê se... Quem não aguenta, pede pra sair. Então vamos lá. Vamos agora dar algumas soluções para vocês.
Qual a melhor divisão de treino para quem tem apenas 3 dias na semana? Lembra que eu falei com vocês que a base, que eu ensino lá no começo da live, é importante? Qual que é a melhor divisão de treino para quem faz 3 vezes na semana? Pupila, se você treina 3 vezes na semana em dias separados, você vai pegar e vai adequar o seu volume de treino, a quantidade de exercícios e séries que você faz, para você treinar o seu corpo inteiro no mesmo dia. Então você vai treinar inferiores no mesmo dia? 3 vezes na semana? Vai. Só que a quantidade de exercícios e séries que você faz vai ser muito menor. E por que é melhor você treinar dessa forma? Porque você garante consistência, você garante frequência de estímulo. Entende? Se você treina 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, e aí você joga lá, segunda, inferiores, na quarta, superiores, na sexta, inferiores, olha só a distância que você está dando entre segunda e sexta e a distância que você está dando entre sexta e segunda. Isso para o mesmo treino que você está fazendo. Algo de errado não está certo. Né? Por quê? Como é que com um treino de segunda você descansa 4 dias, 5 dias, e com um treino de sexta você descansa 2, 3? O mesmo treino. Ou em uma hora você está dando descanso de mais, ou outra hora você está dando descanso de menos. Consegue me entender? E para superior eu não vou nem falar, porque você não vai ter resultado nenhum de superior. Nem tonificar, nem definir, nem nada, porque você está treinando uma vez na semana. Não vou nem tocar nesse assunto. Mas para inferiores, horrível. Então divide o seu treino, coloca o seu treino para você fazer full body, corpo inteiro, no mesmo dia, menos exercícios, menos séries, mas você vai ter um ganho na sua frequência. Entendeu? Vai ser muito melhor, 1000 vezes melhor para o seu crescimento. E aí sim, o recorde. Compreende? Qual a melhor divisão para quem treina 4 vezes na semana? Eu não esqueci de ninguém, tá? Eu não esqueço de ninguém. Eu sei que tem gente que treina 3, eu sei que tem gente que treina 4, eu sei que tem gente que treina 5, eu sei que tem gente que quer treinar 6. Então eu vou aqui esclarecer o de cada um. Qual a melhor divisão de treino para quem treina 4 vezes na semana? Pupila, inferiores, superiores, inferiores, superiores. Lembra do que eu falei ali para você, ali atrás para você? Pega, ajusta o volume de treino do seu treino para você fazer perna e glúteo, segunda e quinta. Faz superiores, abdômen, terça e sexta. É isso, pupila. E eu vou te falar uma coisa, hein? Para 100% das mulheres que querem apenas ganhar massa magra, aquelas bem magras mesmo, que sentem dificuldade de crescer, não tem necessidade nenhuma de se preocupar com perda de gordura, para 100% dessas mulheres, elas só precisam disso. Elas só precisam de 4 vezes na semana. E aí você ajusta o volume de treino para ela se desenvolver. Você vai ajustando para ela se desenvolver e ela vai
dar um salto, ela vai decolar, sair de 0 a 100 e vai continuar treinando 4 vezes na semana. Vai continuar treinando 4 vezes na semana. Por quê? Porque o resultado ele está na consistência, na constância de vários estímulos corretos, com descansos corretos. Então, para 100% das mulheres que querem apenas ganhar massa magra, 4 vezes na semana é o suficiente. Entende? Só que muitas que não estão assistindo essa live não vão entender por quê. Porque elas acham que, como elas têm dificuldade de ganhar massa magra, elas têm que ir lá e dividir bumbum de quadríceps, dividir, jogar 3 vezes, 4 vezes na semana. E aí, o que acontece? O resultado dela, ela empaca. Ela empaca. Literalmente. Ela vai ter um ganho ali inicial e depois empaca. E eu falo porque eu já tive vários alunos de consultoria que já me procuraram falando assim: Ale, eu estagnei, eu não saio mais do lugar, não cresço mais nada. Aí vai ver, tá fazendo 1000 séries, 1000 vezes na semana. E não tá dando o quê? Descanso. Não tá deixando o músculo crescer. Sacou? Então 4 vezes na semana, um dia todo de inferiores e bumbum, com um volume correto. E aí, na segunda, na quinta-feira você repete. Por quê? Porque você está dando um espaço de dias legal da segunda para quinta e está dando um espaço de dias igual ou bem próximo de quinta para segunda. Muito mais coerente. Faz muito mais sentido. É muito melhor para o seu crescimento. Qual a melhor divisão para quem treina 5 vezes na semana? Pupila, se você treina 5 vezes na semana, primeiramente, se você tem um objetivo de ganhar massa magra e também perder gordura, melhorar seu condicionamento cardio e tudo mais, você vai manter a mesma coisa de quem treina 4 vezes. A única diferença é que na quarta-feira, no meio da semana, você vai colocar um cardio. Porque isso eu já expliquei mais a fundo em outra aula minha, que era de cardio, quantidade correta e tudo mais. Mas eu vou dar uma explanada geral aqui. Que é o quê? Você não treina cardio, você não vai fazer cardio um dia depois do treino de perna. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai estar dando estímulo em cima de estímulo. Você entende que você corre com as pernas, você pedala com as pernas, você treinou perna ontem, cacete. Como é que você vai querer fazer cardio hoje se sua perna está destruída? Ah, mas é cardio, não importa. Você está dando estímulo na sua perna, ela está tendo esforço ali. Ou então você vai fazer um aeróbio ruim, que não vai servir de nada também. Só vai ser pior. Então você não faz cardio um dia depois do seu treino de perna. E aí você vai fazer o quê? Se você treina a perna segunda e na quinta, você já vai jogar esse cardio na quarta. Você vai jogar esse cardio na quarta, que é onde a sua perna já vai estar mais recuperada. E aí, na quinta-feira, o seu treino de força, musculação, ele não vai sofrer com o cardio do dia anterior. Tá? Então, quando que você treina cardio? 48 horas depois do treino de pernas e 24 horas antes do treino de perna, do próximo treino de perna. Essa é a melhor hora para você treinar cardio. Fora quando você treina no mesmo dia de perna. Também
é uma saída, também é uma forma de você fazer cardio. Não perder massa magra é você fazer cardio no mesmo dia de pé, né? Porque aí no outro dia você descansa e no outro você descansa. Mas enfim, não fugindo muito do que estou falando aqui, se o seu objetivo, do que é a intenção da aula de hoje, se o seu objetivo é ganhar massa magra e crescer, e ganhar massa magra e perder gordura, você vai fazer isso. Você vai manter 2 vezes na semana inferiores e bumbum, 2 vezes na semana superiores e abdômen, e vai jogar um cardio na quarta-feira. O que você pode fazer também, se você quiser, é pegar o volume de treino que você faz segunda e quinta e somar e dividir para 3 vezes. Então você pode treinar inferiores segunda, quarta e sexta, e você treina superiores terça e quinta. Ah, mas quinta não vai ficar longe da outra terça? Você tem essa vontade imensa de desenvolver superiores? Se sim, aí é melhor você não fazer dessa forma. Fazer como eu falei antes. Agora, se você não tem, acabou. Matou a charada. Você vai treinar terça e quinta superiores. E aí você pode treinar perna inferiores, bumbum, segunda, quarta e sexta. Tá? Então você pega o volume de 2 vezes e distribui para 3 vezes. E aí você pode fazer isso. Combinado? Segunda, quarta e sexta inferiores, bumbum, terça e quinta superiores. Beleza? Qual a melhor divisão para quem treina 6 vezes na semana? Pupila, melhor divisão para quem treina 6 vezes na semana. Se você quer treinar 6 vezes na semana, você vai fazer inferiores e bumbum 3 vezes na semana e vai fazer superiores e abdômen 3 vezes na semana. Tá? Agora, se você precisa de treinar 6 vezes na semana, aí já é outra história. Tá? E aí eu vou falar mais pra frente pra quem que é 6 vezes, pra quem não é. Tá? Se você precisa treinar 6 vezes na semana, aí já é outra história. Tá? Eu, particularmente, se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho indo menos vezes pra academia, eu iria. Eu não tô pra ficar puxando peso. Eu não sou burro de carga. Eu quero desenvolver o meu corpo. Eu quero ficar com um shape legal. Eu quero ficar com a minha forma física legal. Quero ter força. Quero ter saúde. Quero ter tudo mais. Eu não quero ser um burro de carga. Então se eu posso ter o mesmo resultado que eu tenho treinando menos vezes na semana, é isso que eu vou fazer. Mas se você quer treinar 6 vezes na semana, essa é a opção. Você vai treinar inferiores 3 vezes e superiores e abdômen 3 vezes, tá? Por quê? Porque você vai garantir um descanso correto para a região tanto inferior como superior. Quem aqui você termina a sua semana dando estímulo na perna ou no braço? Seu último treino da semana é de perna ou de braço? E o seu primeiro treino da semana é de perna ou de braço? É o mesmo treino na maioria das pessoas. Elas terminam com perna, na maioria das mulheres, elas terminam com perna e começam a semana com perna. Não é? Então é isso. O seu foco é desenvolver inferiores e bumbum.
Capiche? Meu café até esfriou. Minha água tá acabando. Quando saber a hora certa de mudar a divisão do treino? Enfim, eu guardei uma coisa pro final. Eu não sabia se eu colocava no começo, se era interessante mais no final, se era mais interessante no começo. Mas enfim, agora que eu já deixei ela pro final, eu vou falar o que eu tenho pra falar primeiro. E depois a gente fala sobre aquilo. Tá? Vamos lá. Quando saber a hora certa de mudar a divisão do treino? Lembra que eu falei pra vocês lá no começo que vocês no final das contas iam acabar achando que era melhor treinar menos vezes? Então, vamos lá. Quando saber a hora certa de mudar a divisão do treino? Quando você tiver menos tempo para treinar. Ale, eu treino 5 vezes na semana. Segunda e quinta inferiores, terça e sexta superiores e quarta eu faço cardio. Só que eu treinava 1 hora por dia. Agora eu só tenho 40 minutos para treinar por dia porque eu tô entrando mais cedo no meu trabalho. Você vai então o quê? Pegar esse volume que você fazia 2 vezes na semana e vai dividir para 3 vezes na semana. Tanto para inferiores, tanto para coxa e bumbum, quanto para superiores e abdômen, se você quiser. Tá? Então, você tem menos tempo para treinar agora, você não quer ficar 1 hora na academia, você acha um tédio, acha um saco, enfim. Você vai pegar esse volume que você faz 2 vezes na semana e vai dividir ele para 3 vezes na semana. Lembrando que você dividir por mais de 3 vezes na semana já foi mostrado que não causa melhora nenhuma, que não causa efeito nenhum, tá? E isso eu mostrei no estudo lá no início para vocês, que aumentar a frequência não garante mais resultado. Agora, se você tem um tempo menor para treinar, sim, faz sentido você agora destrinchar esse volume de treino em mais vezes na semana. 2. Quando você já estiver com maior força muscular. Quando você já tem maior força muscular, pupila, você consegue ter um volume de treino maior, você consegue pegar mais carga, você consegue ter mais resistência, você consegue fazer métodos mais avançados. Então, quando você já tem maior força muscular, esse tópico é para quem vai pegar e vai dividir o seu treino de 3 vezes na semana para 2 vezes na semana. Vai pegar o seu volume de treino que faz em 3 vezes na semana e vai jogar para 2 vezes na semana. Por quê? Porque você já está com a força muscular maior, você já consegue ter um volume de treino maior, você já consegue fazer um drop set com uma carga significativa. Então você precisa de um descanso maior. Você precisa de um descanso maior. Entende? Então você vai pegar esses 3 vezes na semana, você vai somar e vai dividir para 2, ou seja, vai ficar com 2 dias só, com muito mais volume de treino em cada dia. Então quando você já tiver mais força muscular, é isso que você vai precisar fazer. E não o contrário. Entende? Terceiro, quando o volume de treino estiver muito alto. Então, se o volume de treino que você está fazendo em 2 vezes na semana está muito alto, então você vai pegar e vai dividir ele para 3 vezes na semana. Tá? Ou então você pode fazer uma segunda opção, que é separar o seu treino de inferiores, que é o que eu vou falar aqui na frente.
sobre. Quando o seu volume de treino estiver muito alto, você pega e destrincha ele para mais vezes na semana. O que geralmente é a primeira coisa que as pessoas fazem e a última coisa que elas precisam, infelizmente. É a primeira coisa que as pessoas fazem, mas a última coisa que elas precisam. Ou seja, elas injetam lá vários exercícios, fica enorme o treino e ela não consegue dar conta. Ela termina o treino fazendo extensora com 5 quilos e aí ela acha que vai aumentar a frequência e vai resolver. Se você tiver no seu nível de treinamento correto, tiver com a força muscular correta, você pode fazer isso. Caso contrário, você tem outras coisas que precisam evoluir, como força, como resistência, como cadência, que vão ser mais importantes para você crescer mais o seu músculo do que simplesmente ir lá aumentar a frequência. Tá? Ó, estamos partindo para a parte final da live, da aula. Então, só os fortes eu quero comigo agora, hein? Só os fortes eu quero comigo agora. Manda um coraçãozinho aqui se você tá vivo. Tem como separar treinos inferiores? Muita gente me pergunta, muita gente tem essa dúvida. Muita gente me faz questionamento. Tem como separar treinos inferiores? Primeira coisa, pupila, regra aqui pra você não fazer cagada. Tá? Regra aqui entre a gente pra você não fazer cagada lá fora. Não se separa quadríceps de bumbum. Não se separa quadríceps de bumbum. Não se separa. Não se separa quadríceps de bumbum. Como que raios? Como que você vai separar quadríceps de bumbum? Não existe. Não existe isso. Se você está treinando bumbum, você está trabalhando o seu quadríceps. Se você está treinando quadríceps, você está trabalhando o seu bumbum. Um não tem como trabalhar sem o outro. É a mesma coisa de você querer fazer peito sem fazer ombro. É a mesma coisa de você querer fazer peito sem fazer ombro. É a mesma coisa de você querer fazer costas sem fazer trapézio, fazer uma remada sem fazer trapézio. Não tem como. Por quê? Porque os melhores exercícios para bumbum também trabalham quadríceps. Os melhores exercícios para quadríceps também trabalham bumbum. Então, se você tá achando que você vai, mas o meu treino de bumbum é só chute na polia, glúteo, 4 apoios. Não, nem converse comigo. Pelo amor de Deus, porque você já tá pagando a academia por pagar. Tá? Mas se você quer realmente desenvolver o seu bumbum e sua coxa, você não vai separar quadríceps de bumbum. Até porque não tem como, tá? Então, você no seu treino, você vai fazer quadríceps e bumbum de forma obrigatória. E eu já falei aqui, não sei, acho que foi na última aula, sobre os melhores exercícios para bumbum. Quais são? Listei todos para vocês na aula 5, tá? E o único que pode ser separado é o posterior de coxa, se necessário. Então, posterior de coxa, ele é uma região que você não trabalha ele agachando,
você não trabalha ele fazendo búlgaro, você não trabalha posterior de coxa fazendo afundo, você não trabalha posterior de coxa fazendo leg, você não trabalha posterior de coxa fazendo passada, você não trabalha posterior de coxa fazendo elevação do quadril, você não trabalha posterior de coxa fazendo enfim, agachamento sumô, você não trabalha posterior. Então, você pode é uma coisa. Se você precisa disso é outra coisa, mas você pode pegar e separar o seu treino de posterior. Ir lá no outro dia e tacar lá mesa flexora, cadeira flexora, flexor em pé, stiff e por aí vai. Lembrando que stiff é exercício para posterior de coxa, principalmente se você está treinando posterior isolado num dia separado, ele é para posterior de coxa, tá? Então você tem a sua opção, tá? Se você está sentindo, por exemplo, que sua parte da frente da coxa está muito desenvolvida e sua parte do posterior não está, e aí o que acontece? A pessoa chega no final do treino de perna e quer ir lá fazer 3 séries de mesa flexora para dizer que treinou posterior. Vai crescer bosta, vai crescer nada. Vai crescer posterior como? Você chega lá no final do treino, fez trocentas séries para bumbum, para quadríceps, e aí você quer fazer 3 séries de mesa flexora achando que vai... tá bom. Não vai. Já falei isso também em outra aula. Você vai ficar com um buraco na parte de trás da sua perna, que quem olhar você de trás assim vai falar assim, nossa, essa mulher nem treina. E quem olhar você de lado vai parecer que tá torta. Então você tem que treinar posterior. Você tem que treinar posterior. Tá? Agora, você pode jogar muito bem um volume de treino para posterior legal no mesmo treino de inferiores, quadríceps e bumbum, claro. Inclusive você pode usar o stiff ali para poder trabalhar bumbum e posterior, se você tem um treino de inferiores no mesmo dia, claro, tá? Mas, pelo amor de Deus, não se separa quadríceps de bumbum. Se você treina... Se você acha que você está fazendo quadríceps hoje e amanhã você vai fazer bumbum, você cai lá no que eu falei no começo, estímulo excessivo. Por quê? Porque você vai fazer agachamento hoje, você vai fazer agachamento hoje, você vai fazer afundo hoje, você vai fazer leg hoje, e amanhã você vai treinar bumbum o quê? Você vai treinar bumbum 2 vezes seguida e você quer desenvolver seu bumbum assim, com estímulo excessivo? Você viu lá o que acontece que eu te mostrei? Acontece um efeito negativo. Seu bumbum não descansa. E aí você quer ter bumbum desse jeito. Entende, pupila? Entende? Tô xingando muito hoje, né? Para com isso. Ale, eu falei que na nossa aula a gente destrincha tudo, né? Eu falei que na nossa aula a gente destrincha tudo. Então, aqui não é conteúdinho pra você ter um orgasmo mental aqui e ir embora, não. É pra você aprender. Pra você aprender e amanhã você já acertar o que tem que ser acertado pra você começar a ter resultado. Tá? Então aqui a gente destrincha tudo. Ale, como eu faço se eu tenho uma região... Se eu tenho... Excelente. Se eu tenho uma região que eu quero desenvolver mais. Por exemplo, bumbum.
Por exemplo, bumbum, eu tenho minhas coxas bem desenvolvidas, mas eu acho que o meu bumbum não acompanha as minhas coxas. E aí como é que eu faço? Mantenho essa mesma divisão? Faço como? Já que não tem como separar quadríceps de coxa, quadríceps de bumbum, o que eu faço? Simples, pupila, simples, muito simples. Simples. Você vai trabalhar o inferior, coloquei inferior como um todo. Você vai trabalhar, vai fazer um treino de inferiores completo, só que com ênfase na região principal. Com ênfase, nesse caso, do bumbum. Como? Colocando os exercícios na ordem correta. Você vai dar ênfase no seu bumbum, você vai dar o crescimento pro seu bumbum ali, você vai começar a tirar o seu bumbum da estaca zero ali e fazer ele acompanhar a sua coxa no treino inferiores, na ordem que você coloca os exercícios. Na ordem que você coloca os exercícios. E aí o que vai acontecer? Você vai dar ênfase no seu bumbum principal. O músculo principal vai ser trabalhado. Vai ser simplesmente focado no seu bumbum. Total atenção no seu bumbum do começo ao fim. Mas você não vai deixar de treinar as outras regiões. Você vai continuar treinando as outras regiões. E aí, só que o que acontece? Muita gente... Última vez agora que eu abri vaga na consultoria, teve uma aluna que ela falou assim... Eu perguntei como é que era o seu treino, né? Aí ela falou assim... Não, primeiro eu falei assim, qual que era o seu objetivo, né? Perguntei qual que era o objetivo dela. Ela falou assim, meu objetivo é meu bumbum, não cresce nem a pau. Eu tenho dificuldade, não desenvolve, tá estagnado. Já minhas coxas eu tenho mais facilidade. Aí eu falei, e como que é seu treino? Meu treino, ele é quadríceps na segunda, bumbum na quarta e quadríceps na sexta e posterior na sexta. Falei, ué, e você não quer que seu quadríceps não seja mais desenvolvido que o seu bumbum? Você treina com ênfase no bumbum uma vez na semana. Você treina posterior uma vez na semana. Quadríceps você treina 2 vezes. Mesmo que em dias distantes, mas você treina 2 vezes. E aí você tá falando que você tem dificuldade de crescer o bumbum, mas o quadríceps você cresce? Tá errado, né? É lógico que o seu quadríceps vai crescer mais. Você tá dando muito mais ênfase nele. Então a maioria das pessoas, elas querem o seguinte, elas querem, eu quero crescer o bumbum, não tenho bumbum, mas elas querem crescer o bumbum, não tendo bumbum, fazendo a mesma coisa errada que elas fazem. A solução do problema dela tá na cara dela, batendo na cara dela, e ela não vê. Caramba, faz 2 treinos de inferiores completos, os 2 com ênfase no bumbum, e pro seu bumbum começar a acompanhar as suas coxas. Ou faz 3 vezes na semana com o volume correto, todos os 3 com ênfase no bumbum, mas sem deixar de trabalhar suas coxas e posterior de coxa, que posterior de coxa também ajuda a levantar o bumbum. Já falei isso para vocês também, que o posterior de coxa ele se insere lá no fêmur, lá em cima, atrás do bumbum, ajuda a levantar o bumbum. Então faz cada treino com ênfase no bumbum. E como eu falei ali no começo, lá no meio da aula, não é um treino de arregaçar que vai resolver. Você precisa treinar com constância. Então, não é essa semana treinando assim, com ênfase no bumbum, que ela vai ver o bumbum dela dar o salto. Não é na outra semana. É daqui
1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo dessa forma que ela vai ver o bumbum dela grande, como ela quer. Entendeu? Então também você treinar com uma ênfase hoje e outra ênfase semana que vem não faz sentido. Entende? Primeiro, vai até... chegou meu bumbum, agora ficou do tamanho que eu queria, tá igual as coxas, tá enorme. Beleza, agora não preciso mais focar nos meus treinos sempre no bumbum. Agora então a gente vai treinar, vai partir para outra forma, outro formato. Mas você tem que colocar os exercícios na ordem correta e tem que ter constância. Estímulo, descanso, estímulo, descanso, estímulo, descanso. Consegue me entender? Pupila, parabéns para vocês terem ficado aqui até agora, hein? Espero que eu tenha, de coração, ajudado vocês e esclarecido um pouco a cabeça de vocês. O que eu gosto do Ale também é que, por exemplo, na semana que eu não consigo treinar, eu falo, Ale, putz, essa semana eu não vou conseguir treinar. Ele monta um treino em casa. Então, assim, você nunca vai ficar, tipo, a Deus dará, sabe? Ele sempre tá mandando mensagem, perguntando como é que tá a semana, como é que eu estou, né? Sempre lembrando, por exemplo, de tomar água, perguntando como é que tá a dieta. Então, assim, ele, além de ser um grande profissional, ele é muito humano, né? Ele é uma pessoa que, por exemplo, o dia que não dá pra você treinar, ou em casa, ou na academia, uma semana muito punk, ele não vai ser o personagem que vai falar, porra, caralho, montei o treino, você não foi, pô, desse jeito você vai alcançar seu objetivo. Não. Ele fala, puta, gatona, jura, você não conseguiu treinar, você não, puta, mas, então vamos focar na próxima semana. Então ele não é aquele cara que ele dá esporro. Ele fala com a maior simplicidade do mundo, com a maior delicadeza do mundo. Tipo, se você tem dúvida do que, se você deve ou não fazer, se funciona ou não, vai depender também de você, se você vai ser um aluno ou aluno determinado. Não, gente, sério, sou apaixonada, sou meio suspeita de falar realmente, porque é muito eficaz, ele é atencioso, um excelente profissional. Tendo como ir na academia, ele pegou e montou um treino pra mim pra fazer em casa, rápido. Nossa, maravilhoso, atencioso, alcancei sim meus objetivos, né? Melhor consultoria da vida pra mim, assim, melhor de todas.